Amém. João capítulo 20 diz: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Amém. Você pode sentar? Irmãos, nós vamos seguir esse texto nesse episódio de João, capítulo 20, que fala da ressurreição do Senhor Jesus. Mas nós queremos seguir com muita calma e aprender algumas lições poderosas que estão aí há poucos anos, há uns 2000 anos só. Mas eu aprendi que na caminhada cristã nós não caímos por uma questão de coisas grandiosas. Não são coisas grandiosas que nos derrubam. Fui para uma grande batalha contra o diabo e vi carros e cavalos inumeráveis. Fui numa grande guerra contra o Star Wars. Nada disso, dessas grandiosidades que fazem os cristãos caírem e fracassarem. São coisas muito pequenas, muito mínimas, porque o Senhor Jesus disse assim, a Escritura nos adverte, né? Não veio sobre vós tentação, senão humana. Não é isso que a Bíblia diz? Não veio sobre vós tentação, senão humana. Olha, eu acho que Jesus quis dizer assim, as coisas que vêm sobre vocês são coisas pequenas. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus faz referência a mundo aí, a um nível de coisas mais naturais, creio eu, pelo contexto que ele está se referindo, do que espirituais. E o que nos derruba, se não vigiarmos, pode acreditar, irmão, não são coisas muito grandiosas, muito mirabolantes, são coisas mínimas que acabam nos destruindo. Sabe por quê? Até mesmo porque nós, seres humanos, nós temos uma expectativa que nós mesmos criamos. Nós pensamos da seguinte maneira: não, eu tenho que tomar cuidado com aquilo ali, porque aquilo ali, já pensou, aquilo ali é grande demais. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado com aquela rocha imensa que está para despencar lá em cima. Vai que uma rocha daquela despenca, o que vai ser de mim? Mas eu não me preocupo com uma pedrinha de 500 gramas que está lá juntinho da grande rocha, que se cair na minha cabeça vai me matar do mesmo jeito que aquela rocha de 1 tonelada. Mas o que chama a minha atenção? É a grande rocha. Eu não me preocupo se eu estou pisando numa rochinha de nada, uma pedrinha de nada em falso. Eu me preocupo se eu estou pisando numa grande rocha em falso. Isso é uma coisa que é fruto das concepções humanas. Não é que a realidade espiritual seja assim, ou que realmente as coisas são assim. Não, é que nós fomos adestrados dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, a pensarmos de certas maneiras, de certa forma. Aqui então o nosso texto diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e ainda escuro, ela viu a pedra retirada do sepulcro. Veja bem, para uma pessoa ir de madrugada, tem gente que não gosta de passar na porta de cemitério nem meio-dia, já tem medo, né? Se mandar levantar a mão, certamente sempre alguém diz, não, eu não passo em cemitério, eu fico apavorado. Agora imagina, essa pessoa foi lá, num determinado lugar onde tem túmulo, e não tem só esse túmulo, tem outros túmulos, enfim, ela não teve medo, ela encarou a situação, e ela foi de madrugada ainda escuro. Eu pergunto,
ela tem um projeto, ela tem um objetivo, ela tem um desejo, ela tem algo dentro dela que a moveu até aquele sepulcro. Amém, irmão? É a primeira lição. Há algo dentro de nós que nos mova. Ela não enxergou dificuldade. Aqui está dizendo que foi ela sozinha. Ela não chamou ninguém para ir com ela. Ô fulana, ô fulano, ô Pedro, você que é um cara mais brutão aí, mais forte, me acompanha lá até o sepulcro. Não. Talvez no projeto dela, ela olhou e falou assim, não, se eu pedir Pedro, Pedro vai dizer assim, não, ainda estou dormindo. Se eu falar com a Maria, a mãe de Jesus, ela vai dizer assim, não, mas é muito cedo. E quem é essa Maria aqui, você percebeu? Maria Madalena, né? Aquela que a Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Jesus falou assim, né? Quem muito lhe perdoa, tanto mais amará, né? Quem mais tem, a quem é perdoada a maior dívida, esse vai demonstrar maior amor. Então, lá está, ela vai se dirigir ao sepulcro sozinha. Ela tem um projeto. Vamos seguir mais um pouquinho. Correu, pois, né? Ela foi ao sepulcro, era escuro, viu uma pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Você sabe quem é esse, né? É João, o próprio escritor aqui do Evangelho. E lhes disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Olha, irmão, ela foi lá sozinha, ela não chamou ninguém, ela encarou aquele escuro, aquela madrugada. Ela sabia que 16 guardas estavam lá no sepulcro. Amém? Não foi isso que foi feito? Não tinha 16 guardas guardando o túmulo de Jesus? Tinha. Ela imaginou, no mínimo ela imaginou que ia chegar lá e ia encontrar 16 guardas. Porque ela não sabia do que já tinha acontecido, de que os guardas já tinham capinado quando viram o anjo descer e sentar-se sobre a rocha. Os guardas saíram fora, mas ela não sabia disso. Ela está com muita vontade, ela não está vendo os perigos, porque ela, como discípula, não sei se a palavra existe no feminino, discípula de Jesus, ela poderia chegar lá e imaginar o quê? Não, aqueles guardas vão zombar de mim. Tem 16 marmanjos lá, vai caçoar de mim. Não, eu quero ir até o sepulcro do mestre, eu quero contemplar lá a situação, eu quero ver aquilo lá, alguém vai retirar aquela pedra para mim, eu vou lá. Ela não olhou as dificuldades, ela tem um projeto que arde no seu coração. Mas veja, irmão, muitas vezes nós podemos ter projetos grandiosos do nosso coração, que podem até ser projetos de Deus, não vou entrar na questão, podem até ser projetos de Deus, mas às vezes pode estar faltando alguma coisa, e os grandes projetos que Deus tem na nossa vida não tomam cumprimento. Se você observar o texto, ela correu, ela voltou, foi até Simão, Pedro e a João, lá na casa onde estavam, caminhou tudo de volta. Quando ela chegou lá, disse o quê? Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Veja como as pessoas podem ter grandes projetos, grande força, serem pessoas destemidas, pessoas investidas de vontades e desejos, mas ao mesmo tempo podem estar totalmente equivocadas. Ela tem um projeto. Irmão, quanta gente eu já vi nessa caminhada de 25 anos de evangelho. Eu já vi quanta gente com projetos tremendos se arrebentar pela vida. E já vi outros que a sua vida foi encerrada e sequer herdaram a salvação, a glória de Deus, sequer isso. Mas o desejo e a vontade dessas pessoas era muito grande, mas apareceu não uma rocha no caminho,
apareceu uma pedrinha e os fez tropeçar. Aquela diz: levaram o corpo do Senhor. Ora, onde está? Em que está fundamentada o grande desejo dela de ir até o sepulcro? A grande vontade de olhar para o corpo do Senhor? Não sei, outras passagens bíblicas parece que dizem que ela levava alguma especiaria para lançar sobre o corpo de Jesus, aquele costume dos judeus, perfumes, ervas aromáticas, coisas desse tipo. Ela está com grande vontade, com grande decisão, com grande objetivo, mas ela não está muito bem fundamentada. Por quê? Ela não caminhou aos pés de Jesus? Ela não caminhou juntinho com Jesus? Ela não ouviu Jesus falar: olha, ao terceiro dia eu ressuscitarei? Isso não era ali comum entre os discípulos, todo mundo dizendo: poxa, o que quer dizer esse negócio? Vou ressuscitar, o mestre disse que vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas quando chega no terceiro dia, em toda essa vontade que ela tem, quando ela vê o sepulcro vazio, ela diz o quê? Levar o corpo dele. Ela não teve a ideia real de que ele poderia ter cumprido a palavra, que ele poderia realmente ter ressuscitado. Mas a vontade dela era grandiosa. Ela queria ir. Ela encarou perigos. Ela não imaginou, não se deu conta, não se importou com 16 guardas que ela fosse achar naquela madrugada, que poderiam abusar dela de 1001 maneiras, porque os discípulos de Jesus estavam sendo perseguidos, zombados, açoitados, escarnecidos, violentados. Ela foi, mas o fundamento com que ela foi ainda não era o que deveria ter sido. E diz: levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Nós estamos aqui diante de 3 pessoas. Maria Madalena foi lá no sepulcro, viu, voltou dizendo: levaram o corpo dele. Pedro entra no sepulcro, viu, inclusive viu que o lenço não foi jogado, foi bonitinho, dobrado. Jesus deixou lá no canto como um sinal, né? Mas viu aquilo tudo. Depois a Bíblia vai dizer que Pedro vai achar loucura a ressurreição, vai discutir com as mulheres, vai discutir com outros discípulos, é outro caso. E tem João, esse que o nome, ele está escrevendo o evangelho, não põe o próprio nome, põe apenas aquele discípulo a quem Jesus amava, é João. João olha a situação e ele diz que ele creu, ele não foi incrédulo. Irmão, dentro da igreja, infelizmente, é assim. As pessoas estão diante das mesmas coisas, estão diante das mesmas cenas, dos mesmos cenários. Todos deveriam ter o mesmo comportamento, mas cada um tem um comportamento diferente. É como se pegasse 3 pessoas e jogassem 3 pessoas em cima de uma lagoa. O que cada uma dessas pessoas vai procurar fazer? Nadar, para não morrer afogado. Tem que ter um comportamento igual. Na igreja nós estamos diante do evangelho. O evangelho é uma regra, o evangelho é um caminho. Todos nós temos que ter o mesmo comportamento. Mas temos comportamento diferente. A pedra rolou,
o túmulo está vazio, não tem mais corpo, o lençol está à parte, os guardas saíram correndo. Vem uma e diz assim, roubaram o corpo, vem outro e diz assim, eu não acredito que ele ressuscitou, não é possível, vocês estão loucos, e o outro diz assim, não, eu creio, é a escritura que se cumpriu. E aí, lá na frente da caminhada de cada um, nós vamos ver a diferença. Uns vão estar numa posição, outros vão estar em outra. Uns vão estar em posições, certamente eu vou dizer isso entre aspas, mas é uma realidade, elevadas, outros vão estar em posições inferior. Por quê? Porque mediante o cenário, as coisas que são vistas por todas, cada um tem um comportamento diferente, quando na verdade todos nós deveríamos ter o mesmo comportamento. Porque a revelação do Evangelho, ao contrário do que se diz por aí, é única. E a Bíblia, ao contrário do que se diz por aí, não é sujeita a interpretações. A Bíblia é um livro onde Deus revela-se. Aqui ele vai dizer que João entrou e creu. E no verso 9, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Irmão, 2 anjos, um túmulo vazio, uma pedra removida, um lençol enrolado no canto, o Todo-Poderoso manifesto falando, e estou eu lá dizendo, mas onde está o cara? Cadê esse cara? Onde vocês botaram esse corpo? Onde está o corpo morto? Eu quero ver o corpo morto. Mas não basta esses 2 anjos e ele vivo? Não, eu quero ver o corpo morto. Cadê ele? Onde é que ele está? Onde vocês puseram? Você sabe que muitas vezes a nossa visão está tão entenebrecida, os nossos sentidos espirituais tão amortecidos, que não há grito que nos acorde, não há grito que nos ressuscite. Ela está impregnada de um desejo de ver um corpo morto e não é capaz de entender uma nova dispensação de um corpo vivo. E Jesus está ali, está lutando e vai lutar até conseguir esclarecer aquela pessoa de que ele está vivo. Eu pergunto a você, irmão, será que esse cenário não traduzia alguma coisa? Não tinha algum sentimento no ar? Vamos assim dizer, como nós costumamos falar, alguma unção no ar? Um túmulo vazio, 2 anjos, um na cabeceira e um nos pés, aonde seria que Jesus estivera. Jesus ali, presente, falando, mulher, por que tu choras? O que você está buscando? Será que não tinha nada em volta para ela se aperceber e dizer assim, peraí, que presença é essa? Que unção é essa? Que graça é essa? Epa, peraí, tem alguma coisa diferente nesse lugar, tem alguma coisa espiritual. Não, irmão, não. Tem pessoas, podemos imaginar aquilo ali como um templo, né? Aonde os anjos estão, aonde Jesus se manifesta, aonde Jesus fala. Mas tem pessoas que simplesmente não estão prontas para ouvir. Não conseguiu discernir o espiritual, os anjos. Ela está fora. Veja bem, o que aconteceu?
ela foi lá, chamou Pedro, chamou João, e depois ela voltou com eles. Eles tal, entraram, questionaram, bateram boca, foram embora, ela ficou. Daqui a pouco ela olha para dentro do sepulcro e vê aqueles 2 homens lá. Ela não foi capaz de parar e pensar assim: como vocês chegaram aqui? Vocês não passaram por mim? Tanta coisa ali para se pensar, tanta coisa espiritual para chamar a atenção, mas ela está obstinada a encontrar um corpo morto. Isso é o que nós precisamos tomar cuidado, porque muitas pessoas não conseguem encontrar Deus. Porque o Deus que eles procuram, ou melhor, a maneira como eles procuram Deus, tem que ser a manifestação daquilo que eles pensam. Se as pessoas entrarem nas igrejas e ouvir dizer que Deus é bom, Deus vai te abençoar, ou como usam os mercenários e hipócritas aí da modernidade, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te dar tudo, tem até essa frase por aí, Deus vai te dar tudo que o diabo te tirou. Quer ouvir um falso profeta? É isso que ele profetiza. Essa frase está na boca dos falsos profetas. Deus vai te dar tudo que o diabo te tirou, né? Então, a pessoa ouve esse campo de lisonjas, ela diz assim: ah, Deus está aqui. Mas se ela entrar numa igreja do deserto, às margens do Jordão, e ouvir um camarada louco dizendo: raça de víboras, arrependei-vos, porque o machado está posto na raiz da árvore, produzir frutos dignos de arrependimento, aí ela diz assim: não, Deus não está aqui. Por quê? Porque ela não procura um Deus que seja uma novidade para ela. Ela procura um Deus de acordo com os moldes e projetos que ela tem. Ela não está em busca de um Deus que pegue ela pelo colarinho e sacuda e acuse e põe o dedo na cara. Ela está em busca de um Deus que passe a mão no cabelinho. É isso que ela quer de Deus. E quantas pessoas são assim? Não importa o cenário, não importa a situação. Tem os anjos, tem Jesus falando, está Jesus de pé, o cenário todo mostrando a glória da manifestação de Deus, mas as pessoas simplesmente não conseguem compreender. Porque o que falta? Ela não tinha palavra? Jesus não falou que ia ressuscitar? Não deixou sinais aos discípulos? Eles não falavam disso o tempo todo, dia e noite? Na presença e na ausência de Jesus, eles não estão falando. Está todo mundo sabendo dessas coisas. Mas, irmão, sabe o que acontece? Para receber a revelação de Deus é necessário ter base. A Escritura diz a respeito da nação de Israel: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E muita gente não medita na Escritura, como diz o Salmo número 1, não tem estudo, não se dá tempo na Escritura. Ou seja, Jesus vem falando com eles por quase 3 anos. Quando as coisas acontecem, tudo que Jesus falou que deveria agora estar se processando na mente deles, estava esquecido, abandonado. Eles não estavam trazendo à memória os ensinamentos de Jesus. Resumindo, deixa eu ser curto e grosso, Jesus durante 3 anos foi um verdadeiro palhaço, pregando inutilmente: eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. Quando ele ressuscita, o que falam dele? Roubaram o corpo. Quando os outros discípulos chegaram lá e disseram: não, Jesus ressuscitou verdadeiramente, como ele tinha dito ao 3º dia, Tomé falou: que isso? Vocês estão malucos? Tomé disse: de modo nenhum eu vou crer numa história dessa. Eu sou uma pessoa racional, eu sou uma pessoa inteligente. Vocês vêm com um papo desse de que Jesus ressuscitou? Se eu não colocar a mão lá na marca dos cravos, lá onde entrou a espada no seu lado, se eu não colocar a mão aonde os cravos da cruz penetraram, eu de modo nenhum eu crerei. Ou seja, eu não estou dando crédito nenhum à palavra daquele palhaço. Ele disse que ressuscitaria, conversa fiada. Eu quero ver com os meus olhos, eu não creio nas palavras dele.
E é a história de tanta gente que um dia vai sair deste corpo pensando que vai ser projetado para as mansões celestiais e vai tomar outro rumo. Ainda vai ouvir o eco: apartai-vos de mim. Por quê? Não se empenha, ouve hoje, esquece amanhã. Sabe quando você ouve uma coisa hoje e esquece ela amanhã? Sabe o que acontece? Porque você ouviu e não valorizou. Quando você valoriza, meu irmão. Esses dias, a minha esposa estava dizendo assim para mim: não entendo como é que você consegue assistir um filme 10 vezes e o filme ainda consegue chamar a sua atenção. Eu assisto o mesmo filme 20, 30 vezes e ele chama a minha atenção de uma maneira como se eu estivesse assistindo pela primeira vez. Não é pelo filme, não é um filme que prende a minha atenção, é algumas ideologias e informações que estão dentro dos filmes, coisa que eu vejo e nenhum outro consegue ver. Diz-se por aí que nós somos o quê? Nós somos o que vemos, ouvimos, lemos, e é isso que eu sou. Então, meu irmão, se você ouve, mas não valoriza, no dia seguinte, se alguém te perguntar o que você ouviu ontem, você vai dizer assim: não tenho a mínima ideia, não lembro. Que nem aquela velha história, né? Você não fica preocupado com o que você comeu. Você almoçou, você virou as costas e foi embora. Se alguém disser assim: o que você almoçou hoje? Ah, não sei, já esqueci. Porque você não está preocupado em guardar o que você almoçou. Isso não interessa. Ninguém se preocupa com isso. Agora, quando você entra na igreja, você não tem que estar preocupado com o que você vai ouvir? Você não tem que ruminar isto? Você não tem que meditar nisto? E principalmente se você não entendeu alguma coisa, você não tem que depositar horas de oração aos pés do Senhor, até que Ele te revele se você é para desprezar o que você ouviu, se você ouviu uma besteira ou se você ouviu uma verdade que você ainda precisa entender. Aqui então, seguindo, Maria chorando, os anjos lá, Jesus falando. No verso 13, disseram-lhe eles: por que choras? Ela lhe disse: porque levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, viu Jesus, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que fosse o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Vá a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Veja, mais um detalhe sobre o episódio de Maria, quando Jesus chega até a falar com ela, mas ela não reconhece. Depois ele vai e fala da maneira que ele sempre falou, mencionando o nome dela. Aí ela, com aquele som do nome dela pronunciado por Jesus, ela identificou, ela vira mestre. E ele se manifesta, e finalmente ela reconhece Jesus ali. Mas a Bíblia não diz que ele estava aqui de forma diferente, ou que usou uma voz diferente, não, mas quando ele enfatizou para que ela finalmente o reconhecesse, ele, vou assim dizer, pegou pesado, foi ao extremo, ela reconheceu. Mas antes, Jesus está falando com ela, Jesus está perguntando: por que choras? Tem um breve diálogo ali, mas Maria reconheceu? Não. E não foi essa mesma Maria que, chorando, com as suas lágrimas, lavou os pés de Jesus, com os seus cabelos enxugou? Foi essa mesma Maria.
Porque as pessoas costumam reconhecer alguns detalhes e não costumam reconhecer outros. Isto é um perigo. Às vezes as pessoas alcançam algumas bênçãos, mas não conseguem alcançar outras. Quando Jesus entrou na casa de um homem, parece chamado Simão, essa mulher entrou, todo mundo se afastou. Jesus virou para ela e disse: perdoados são os teus pecados. Todo mundo blasfemou. Ela chorou, lavou os pés de Jesus, enxugou. Jesus criticou aquele homem: está vendo? Eu entrei na tua casa, tu não me deu água para lavar os meus pés. Essa mulher aí, ó, está lavando com as lágrimas e enxugando com os cabelos. Por isso eu digo que os seus muitos pecados serão perdoados. E ela saiu dali feliz da vida, porque Jesus disse para ela: vai em paz, teus pecados são perdoados. E nunca mais deixou ela de andar com um grupo que seguia Jesus. Mas durante a caminhada, em tudo que ela foi ouvindo e aprendendo, ainda tinha um ponto no qual ela ainda não estava preparada. Mas eu pergunto, ela não deveria estar preparada? Sim, porque quando Deus manifesta as coisas, quando há uma manifestação de Deus, é para que nós compreendamos. Se era a hora da ressurreição, então era a hora de os discípulos compreenderem que era a hora da ressurreição, e não deveriam mais estar procurando um morto, e sim procurando um vivo. E tem muita gente dentro do Evangelho de Jesus Cristo, dentro da igreja, até dentro da restauração, cuja visão ainda está atrofiada, ainda vive conceitos que não estão prontos para receber as novidades, as revelações de Deus, ainda estão mortos nas suas próprias visões. Onde está o túmulo? Onde está o corpo? Ainda tem gente assim, e o resultado? Não consegue alcançar tudo aquilo que Deus planejou. Tem pessoas, meu irmão, que depois de caminhar 20 anos dentro da igreja, caminhar 20 anos com a Bíblia, caminhar 20 anos com profecias, com revelações, com pregações, com estudos, depois lá na frente vai cometer erros que seria coisa de um ímpio, não vou nem dizer de um novo convertido, coisa de um ímpio. E assim o Evangelho tem sido: prospera na vida de uns e some na vida de outros. Depois que Jesus ressuscita, aparece para eles, Jesus passa uns diazinhos sem aparecer. Pedro diz que vai pescar, pega a sua rede e convida os outros. Quando Jesus ainda não tinha ressuscitado, no terceiro dia, tem uns camaradinhas lá que pegam o caminho de Emaús, vai para uma cidade distante, eram discípulos de Jesus, que Jesus foi atrás deles no caminho de Emaús. Ou seja, o momento em que as coisas devem acontecer, tem gente que não está preparada. Irmão, você tem que estar preparado, mas essa preparação... Sabe o que acontece que as pessoas não se preparam para os fatos? As pessoas não se preparam para os fatos porque, por mais que ouçam, não acreditam que eles vão acontecer. Ninguém estava preparado para a ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque por mais que ele tenha falado durante bons anos do seu ministério, ninguém deu crédito suficiente que aquilo ia acontecer. Aqui nós tivemos isso. Antes da nossa prisão, as mensagens eram profecias claras de que teríamos que encarar muitas coisas, e ainda não anunciávamos Bíblia sim, Constituição não. Quando fomos presos, isso aqui parecia um pandemônio. Gente que nem barata tonta, gente telefonando, chorando, gente batendo na porta desesperada. Por quê? Porque não davam crédito às mensagens, saíam daqui impactadas. O pastor ficou estressado, ficou vermelho, pregou ousadamente. Puxa, que mensagem interessante, que mensagem boa, mas a mensagem fica só nos ouvidos, não desce ao coração. Se eles tivessem crido que Jesus ressuscitaria o terceiro dia, teria vigília no terceiro dia.
Não teria só uma mulher lá procurando por um cadáver, não. Estaria um coral de vozes lá esperando por ele e dizendo: Hosana é o nosso rei. A questão é que ouve, mas não desce ao coração. Você acha que eu caminho há 25 anos no Evangelho com esta ousadia? Como? Com esta vontade, como? Você já viu alguém se sustentar no ministério 25 anos como eu me sustento? Teve gente que começou com muito mais conhecimento que eu, com muito mais ousadia, e hoje está beijando o bode da maçonaria. É porque eu credibilizo a palavra de Jesus. Ela para mim é viva e eficaz. Viver ou morrer não faz diferença. O que faz diferença é se eu vivo e morro por Cristo. Então, meu irmão, os do caminho de Emaús ouviram, Pedro ouviu, João ouviu, Maria Madalena ouviu, Maria, a mãe de Jesus, ouviu, Tomé ouviu, todo mundo ouviu, todo mundo viu Jesus repreender demônios, curar enfermos, falar ousadamente, calar os escribas, calar os saduceus, calar os fariseus. Jesus fez e aconteceu, Jesus arrebentou, mas na hora que Jesus estava esperando, quando ele sai do túmulo para encontrar os seus discípulos, não tem ninguém. Ninguém. Depois ele volta lá, acha Maria Madalena. Cadê meus discípulos? Diz para eles ir lá para onde eu falei que eu ia. Diz para eles ir para onde eu falei que eu ia, porque teve que chamar Maria e dizer: ó, fala para eles ir lá para o lugar que eu falei que eu ia no terceiro dia. Vai lá e diz para eles, porque senão, se ele não manda um mensageiro, sabe o que ia acontecer? Ele ia chegar lá no ponto de encontro que ele falou, não ia ter ninguém. Jesus marcou encontro contigo, irmão? Você tem chegado lá? Jesus tem falado contigo, que vai falar contigo na intimidade? Você tem ido para Mateus 6,6? Você tem ido para o Salmo número 1? Você tem realmente meditado na Escritura? Você tem buscado a face do Senhor? Você realmente sabe quem é Deus? Você acredita, você credibiliza realmente Deus? Ele disse: buscar-me-eis e me achareis. Você tem buscado, você acredita que vai achar Deus? Porque aqui nesse ministério já houve revelações impressionantes. Certa vez um jovem que orava, e Deus falou assim: ele ora e nada adianta, porque ele ora, mas ele não crê que eu ouço. Então, meu irmão, para nós concluirmos, diz: chegada no verso 19, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus se manifesta para os discípulos e diz assim: aqui minhas mãos, e olha o lado aqui, ó, que o soldado feriu, estão vendo? Jesus mostrou sinais físicos para abalar a incredulidade deles. Precisava disso? Eles não deveriam simplesmente ter crido na palavra do Senhor, que ele ressuscitaria, e agora vendo ele ali diante deles, não seria isso bastante? Jesus teve que ir além, teve que dizer assim: aqui ó, seus incrédulos, olha aqui ó, seus incrédulos, coloque a mão aqui do meu lado ó, porque só o espiritual, a realidade do espiritual só, não foi o suficiente para eles. E assim também, infelizmente, não tem sido suficiente para muita gente que tem visto o lenço enrolado à parte,
os anjos na cabeceira, Jesus de pé falando, mas nem assim tem sido suficiente. Porém, que nós possamos despertar e que tudo isso seja para nós suficiente. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.